Vamos abrir aí a partir do verso 20. Lucas 17, a partir do verso 20. A palavra do Senhor assim nos diz: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com possível aparência, com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vedes nem o sigais, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Queridos, lembrando aqui que nós estamos vendo a caminhada de Jesus para Jerusalém, vendo Jesus preparando os seus discípulos para o momento em que ele não estiver mais com eles, já também os preparando sobre os dias difíceis que virão pela frente. Mas Jesus tem dado instruções importantíssimas ao longo dessa caminhada, a cada circunstância, a cada momento, alguma coisa que acontece ali, Jesus aproveita aquele momento para mostrar quem é Ele, o que é o seu reino e como deveríamos nós agir diante disso. E tantos outros ensinos que nos ajudam a compreender, por exemplo, o perdão na vida cristã, como nós vimos na última semana. No meio de sua caminhada para Jerusalém, quando ele estará para ser entregue na mão de seus inimigos, traído por um de seus discípulos, ele demonstra como o perdão é algo tão fundamental na vida cristã. E ele continua na sua peregrinação e acompanhando a eles ali, não só os seus discípulos, estavam também os fariseus, obviamente tentando encontrar algum ensejo, alguma coisa que justificasse alguma ação contra Jesus. Era tudo que eles queriam, pegar Jesus. Mas Jesus, em alguns momentos, já havia deixado claro, calma, haverá um momento para vocês fazerem isso. Já está tudo estabelecido, já está tudo determinado. Essa história tem um dono, essa história tem um diretor, e não são vocês, fariseus, mas chegará o momento de vocês porem a mão em mim. Mas, nesse tempo agora, eles interrogam Jesus. Eles estão querendo uma informação de Jesus Cristo de uma forma enfática. Eles querem de uma vez por todas que Jesus, que tem falado tanto de reino, que tem falado tanto da manifestação do poder de Deus, diga de uma vez por todas, onde está esse reino? Quando virá esse reino? Quando as pessoas finalmente vão poder enxergar e dizer, então este é o reino do qual ele falava. Então Jesus Cristo dá uma resposta que com certeza não era o tipo de resposta que os fariseus gostariam de ouvir, e com certeza muitos de nós não gostariam de ouvir essa resposta. Por que não gostaríamos de ouvir? Porque somos materialistas. Nós queremos coisas palpáveis, perceptíveis aos nossos sentidos, para que apazigue os nossos sentidos, nos dê aquela sensação de que algo está acontecendo
de que algo está se comunicando conosco, algo está dando prazer principalmente, que geralmente é o que nós procuramos no Senhor, que Ele nos encha de prazer, que Ele nos encha de satisfação. Então, por isso, muitas vezes, nós não gostamos dessas respostas que parecem ser evasivas de Jesus Cristo, mas, na verdade, Ele está fazendo alusão ao que é o seu reino e como a realidade espiritual precede a realidade física. Mas materialista como nós somos, nós temos a tendência de não perceber esse movimento de que tudo se inicia no mundo espiritual, que tudo se inicia no mover de Deus, para então se manifestar neste mundo. E que se nós não entendermos essa realidade, nós não vamos conseguir perceber o reino como também os fariseus. Por isso a gente pode pensar hoje no porquê o mundo não vê o reino de Deus. Somos aqui parte deste reino. Somos territórios conquistados. Somos aqueles que foram feitos filhos de Deus. E por que o mundo não consegue enxergar em nós, ou através de nós, esse reino? Por que apesar de tanto tempo de pregação do Evangelho, é claro também considerando o fato de que nem sempre a igreja foi o que deveria ser, nem sempre os cristãos são o que deveriam ser, mas por que razão os ímpios, o mundo, não enxergam o reino de Deus? Primeira coisa, eles não compreendem a própria natureza deste reino. Quando a gente pensa em reino, a gente pensa num trono, num castelo, num rei, tesouro, exércitos. É isso que a gente pensa. Diz que não. Geralmente o ideal vem aquelas histórias do rei Arthur, cavaleiros na tábua redonda, exércitos lutando por território, protegendo o território. É nisso geralmente que nós estamos pensando. A gente pensa numa realeza, com uma vida pomposa, com aquelas festas intermináveis, riquezas sendo exibidas, salas de tesouros. A gente vê todas essas coisas. Aliás, é interessante porque a sala do tesouro em Israel era no templo. Quem recebia os tesouros, quem era o mais rico era Deus. Porque todas essas coisas eram doadas para que o templo fosse mantido. Não era o reino de Davi, era o reino de Deus. Então, se nós não tivermos essa ideia fixa na cabeça, quando Jesus fala de reino de Deus, a ideia fica um pouco vaga. Mas reino, queridos, na verdade tem muito mais a ver com governo, com poder. Reino tem mais a ver com aquele que domina. E se nós compreendermos, portanto, que Deus é aquele que está no trono de todo o cosmo, que Deus é aquele que criou todas as coisas e por isso Ele tem suas mãos sobre todas elas, e por isso Ele alcança todas essas coisas, nós vamos começar a entender que Deus não precisa do que os seres humanos precisam para ter poder, para ter governo, e que, portanto, o seu reino jamais vai se manifestar pelo modo como os reinos terrenos se manifestam. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus é alguém que pode todas as coisas. Mas o mundo não entende essa natureza. O mundo não compreende que o reino de Deus é algo que se inicia do mundo espiritual e se manifesta no material, que na verdade o mundo material é uma expressão material daquilo que é realidade espiritual. Às vezes a gente não compreende isso. A gente acha que existe uma briga, a gente acha que existe uma oposição entre aquilo que é material e espiritual. Você sabe quem é o culpado disso, né? Platão. Platão estabeleceu aquele mundo dualista em que você pensava no mundo das ideias e que o mundo da matéria, o mundo da forma, era uma prisão para as ideias, era uma prisão para a alma. E que quando você morria, sua alma era liberta e agora ela poderia ter alcance a um conhecimento maior, mais profundo das coisas. Mas não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico mostra o mundo material como expressão da vontade de Deus, como expressão de um Deus que quer governar, revelar-se e relacionar-se com a sua criação. Mas se você estiver na expectativa de que o reino de Deus se manifeste do modo como os reinos terrenos se manifestam, você não irá enxergar o reino de Deus. Como pode isso? Sendo que ainda assim nós temos a igreja.
Ainda assim nós temos a manifestação de milagres. No tempo de Jesus as pessoas viram os milagres de Cristo, ou seja, tiveram os apelos materiais, tiveram aquilo que era necessário muitas vezes aos nossos sentidos para perceberem. Eles viram pessoa morto levantando, eles viram coxo caminhando, cego enxergando. Eles viram essas coisas e ainda assim não perceberam, não entenderam, não enxergaram o reino de Deus. Lembramos de Nicodemos, um dos principais dentre os fariseus, vai ter com Jesus de noite. Chega chamando Jesus de mestre. Sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que faz se não vier da parte de Deus. Parece algo que ele está entendendo alguma coisa, parece que ele está enxergando algo, mas Jesus mostra que na verdade ele não viu nada. Que estes sinais não significaram para ele o que deveriam significar. Primeiro ele só chama Jesus de mestre, enquanto outros que entendiam quem era Jesus o chamava de Kyrios, de Senhor. E Jesus disse para ele, você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você não está vendo. Eu estou diante dos seus olhos e você não está enxergando. E a prova disso é que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, com medo de ser visto. Imagine só, se você entende que Jesus é Deus, se você enxergou a manifestação real do reino de Deus em Jesus Cristo, você se importaria com o que as outras pessoas iriam pensar de você? Se você verdadeiramente entende que Jesus é Deus e importa mais alguma opinião, para Nicodemos importava, porque ele não estava entendendo. Para ele estava tão somente um rabi diante dele, um mestre, alguém que tinha ensinos bonitinhos, falavam coisas impressionantes e realizava até milagres. Isso profetas fizeram também no Antigo Testamento. Nicodemos estava pensando que chegou mais um desses profetas. Mas ele não enxergou quem era Jesus. Nós vimos o interrogatório do Senhor. Nós vimos quando Jesus estava ali, antes de ser crucificado, sendo questionado por Pilatos. E Pilatos questionando, cadê o teu reino? Você não é rei dos judeus? E Jesus diz algo que frustra todos aqueles que querem manifestações comuns de reinos. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Eu não estou interessado em terreno, eu não estou interessado em território, eu não estou interessado em impostos. O que mal sabia Pilatos, que ele era um servo do reino de Deus, sendo utilizado para que o Filho de Deus pudesse ser sacrificado pelo seu povo, estabelecer o seu reino de uma vez por todas, de santidade, de sacerdotes, nação santa, remida e lavada em seu sangue. Mal sabia Pilatos que ele estava servindo ao reino de Deus. E mal sabia ele porque ele não conseguia enxergar a natureza desse reino. Ele não conseguia compreender que todo governo, que todo poder sobre esta terra, que toda potestade só existe em manifestação do poder de Deus. Ele não conseguia compreender que, na verdade, tudo aquilo que acontece aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, são simples manifestações físicas da vontade espiritual de Deus. Mas como nós nos importamos tanto com essa carne, nós queremos ver e tocar. Como nós nos importamos tanto com os nossos sentidos, como nós estamos tão acostumados a ignorar Deus nas explicações do mundo, uma ciência que cada vez mais encontra explicações e quer dizer para nós, nós temos as explicações, nós sabemos como as coisas funcionam, vocês não precisam mais de Deus. Cada vez mais um ser humano confiando nas suas políticas e na sua diplomacia para estabelecer a paz sobre este mundo, ou para estabelecer uma sociedade do modo como ele quer, como ele sonha, como ele deseja.
E não estamos, na verdade, entendendo que estamos ignorando a natureza do reino e agindo como pessoas do mundo, que não entendem a natureza do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Não quer dizer que ele não reina sobre este mundo. Significa que não se fundamenta sobre as coisas deste mundo. Não se fundamenta sobre as necessidades físicas deste mundo. Então, quando os fariseus questionam Jesus, a partir dessa perspectiva, e eles ouvem Jesus manifestando, olha, você não vai poder ver o meu reino, como quem diz, olha, está ali visível por aparência. Você não vai poder dizer, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino do Senhor, ele ocupa e domina um território que nenhum rei jamais pôde dominar. O coração humano. O reino de Deus se manifesta na mudança de vida, na mudança de natureza, na transformação da sua vida. Não adianta você colocar uma placa, Jesus reina neste lar. Deus é o dono deste carro, né? Você vê os carros assim, propriedade exclusiva de Jesus, né? Você quase não lê, porque o sujeito está voando com o carro. Quantas vezes, sinal, o cara furando o sinal vermelho, e está lá o adesivinho lá, Jesus. Quantas vezes? Quantas vezes nós não vemos esses paradoxos, essas contradições? Porque Jesus pode ser o dono do carro, mas talvez não esteja se manifestando em seu coração. Não esteja se manifestando em sua vida, onde ele realmente trabalha. E isso era difícil para um fariseu ouvir, porque lembremos, os fariseus gostavam da aparência. Talvez o que os fariseus estivessem pensando ali, peraí, vamos dar uma conversada com ele, vai que o reino dele se manifesta, a gente pode fazer aí um contato e ganhar posições dentro do reino dele, como nós ganhamos no Império Romano. Quem sabe a gente pode usar das velhas artimanhas para ocupar os lugares que hoje nós ocupamos hoje, no reino dele. Mas Jesus se manifesta num lugar em que eles não estavam prontos a entregar adiante de Deus, que eram os seus corações. Porque era tudo uma casca, era tudo por fora, era tudo para fora. Nosso mundo está acostumado para fora, está acostumado àquilo que enxerga, está acostumado àquilo que ouve. Quando se fala em transformação de coração, quando se fala em mudança de vida, eles só conseguem pensar em aspectos da vida que vão trazer melhoras para eles mesmos. Exemplo, afaste das pessoas tóxicas. Você precisa manter no seu ciclo de amizade só aquelas pessoas que acrescentam em sua vida. Fala a verdade, você gosta desse discurso? Não é mais simples a gente conviver com as pessoas que são legais com a gente? É muito mais fácil. É muito mais fácil de conviver só com aquelas pessoas que facilitam a nossa vida? Claro que é. Mas a manifestação do reino de Deus não foi justamente um Deus de amor que se manifestou àqueles que eram seus inimigos. E manda seu filho para morrer por estes inimigos, para tornar os seus filhos. Diante de Deus somos todos tóxicos, diante de Deus somos todos chatos, diante de Deus somos pessoas que não acrescentam em coisa alguma. E ainda assim Deus se mantém perto de nós, Ele se lança em nossa direção. E nós estamos engolindo um papo de um mundo que fala de transformação de vida, no sentido que isso significa uma melhora da sua qualidade de vida, numa melhora do seu dia a dia, num crescimento profissional. Geralmente é essa a ideia que nós temos. Mas a transformação, o tipo de transformação que o Evangelho traz sobre nossas vidas, é nós olharmos para aquela pessoa difícil e dizer, eu vou ser bênção na vida dela. É nós olharmos aquela pessoa tóxica e vou dizer, eu vou entender a história dela e saber por que ela é assim. Eu vou orar por ela. E não sair afastando das pessoas. Se ela não acrescenta na minha vida, eu vou acrescentar na vida dela.
Imagine eu, como pastor, me afastar das pessoas chatas da igreja. Pensou? Você ia ser o primeiro, você está rindo aqui. Chato, hein? Eu sei que eu sou o mais chato, irmãos. Eu sei disso. Você também. Vamos nos afastar uns dos outros? Não, queridos. O reino de Deus, ele se manifesta de um modo que traz transformação real ao nosso coração, de alguém que já não vive mais para si, mas que vive para aquele que morreu por nós. Que já não olha mais para as pessoas com interesse de ganho. Como os fariseus estavam aqui, vocês acham o quê? Que eles estavam loucos para ver a manifestação do reino de Deus? Isso era um desafio, mas ao mesmo tempo, olha, quem sabe se esse reino se manifesta, como nós vamos identificar? Mas Jesus toca-lhes numa ferida, porque eles não têm um coração voltado, eles não conseguem entender a natureza do que Deus faz. Porque a lei de Deus nos ensina a graça, a lei de Deus nos ensina o amor, a lei de Deus nos ensina a abençoar o próximo, e eles diziam ser seguidores da lei, faziam completamente o contrário. Justamente porque essa lei não estava em seus corações, mas alcançava as vistas, alcançava os ouvidos das pessoas. Eles ficavam em pé nos cantos das praças, orando em voz alta. Eles jogavam sacos pesados de dinheiro dentro do gasofilácio, para que as pessoas ouvissem a generosidade deles. Mas o reino de Deus não se manifestava em suas vidas, e a resposta de Jesus lhes puxa o tapete. O reino de Deus se manifesta onde vocês não estão dispostos a ir. Em segundo lugar, o reino de Deus, ele não pode ser visto por este mundo, porque este mundo, ele se guia pela aparência das circunstâncias. O mundo se guia pela aparência das circunstâncias. Veja, se nós estamos tão acostumados a nos direcionar pelos nossos sentidos, a pensar a realidade, a nossa própria existência a partir dos nossos sentidos, é natural que as pessoas olhem as circunstâncias e pensem que as coisas são ou não são a partir delas. Então Jesus lembra do que aconteceu nos tempos de Noé. No tempo de Noé, querido, nem tinha chovido ainda. Então quando Noé falava de um dilúvio, de uma chuva que viria encher a terra, esse povo, esse cara é maluco. Esse cara é louco. Está construindo um barco no meio de um lugar seco. Enorme. Então as pessoas viviam o seu dia a dia normalmente. E a normalidade do dia a dia dava a elas a impressão de que tudo ia ficar bem, de que tudo ia continuar do mesmo jeito. Não é a impressão que você tem? E quando acontece alguma coisa que causa uma interrupção nessa normalidade, isso não te causa uma tensão? Às vezes pode ser uma coisa boa, né? Te causa uma alegria, né? Você está todo dia ali na pior, todo dia ali na pior. Só tomando na cabeça. Aí de repente chega alguém com um sorvete para você. O dia muda, né? Está tão ruim que até um sorvete faz diferença. Eu prefiro um pão de queijo. Geralmente é assim. A gente pensa que a vida vai continuar sempre no mesmo curso. A mesma coisa em Sodoma e Gomorra. Estava tudo normal. Dentro do normal deles, né? Eles estavam todo dia fazendo todos aqueles pecados. Eles estavam todo dia vivendo a vida deles. Fazendo o seu comércio. E de repente, as coisas mudam. O que Jesus está dizendo para a gente é, não se guie pela aparência. Não pense que o sol está nascendo todo dia. Não pense que as coisas estejam acontecendo todo dia da mesma forma, que as coisas continuarão assim. É interessante que até essa pandemia que nós estamos vivendo, deveria já ter nos convencido de que as coisas não são fixas. A nossa realidade pode mudar, pode virar de cabeça para baixo. Para nós aqui nesse momento, está essa coisa esquisita, de um pastor lá na frente falando de máscara, irmãos de máscara, está meio esquisito, né? Eu acho engraçado que tem algumas pessoas aqui que se eu topar na rua por aí sem máscara, eu não vou saber quem é. Aí vai, peraí, põe a máscara aí para mim. Ah, é você. Está aqui essa realidade para a gente entender como as coisas não permanecem fixas. As
coisas podem mudar de uma hora para outra, mas o ser humano, ele se convence de que tudo será igual, de que tudo sempre permanecerá igual, porque ontem e anteontem foi, então amanhã vai ser também. Há uma grande probabilidade, mas Jesus está dizendo, não viva com fundamento nisso. Eu estou dizendo que o reino de Deus vai se manifestar. Eu estou dizendo que virá um dia o Filho do Homem, como um relâmpago, fuzilando, brilhando de uma extremidade à outra do céu. Eu estou dizendo que virei assim, de repente, rápido, quando vocês menos esperam. O mundo está guiado pelas circunstâncias em que vive. O mundo pensa que as coisas acontecerão sempre de igual modo. O mundo não percebe a influência, a realidade de que a vida espiritual, que o mundo espiritual interfere nessa nossa realidade. Eu vejo até pessoas que descreem de milagres. Oram a Deus pedindo cura e acham que isso só pode acontecer por meio da medicina. Como se Deus não pudesse intervir. As pessoas acham que é assim. Aliás, acham que nós reformados calvinistas, por sermos muitas vezes cessacionistas, que nós não cremos em milagres. O que você falou agora, pastor? Que papo é esse daí? Em regra, calvinistas são cessacionistas, ou seja, entendemos que os dons de milagres, eles cessaram no tempo do Novo Testamento, porque eles cumpriram o seu propósito dentro da história de redenção. E uma vez estabelecida a igreja, não eram mais as manifestações miraculosas que associavam as pessoas a Jesus, aquela mensagem a Jesus. Era a própria igreja já fundada dizendo, nós cremos nisso. Então eles cessaram, porque eles cumpriram o seu propósito, mas cessaram os dons, ou seja, pessoas com capacidades extraordinárias dadas pelo Espírito. Agora, nós não deixamos de crer que Deus intervém na história. Nós não deixamos de crer que Deus continua provendo e sustentando a nossa realidade. Aprenda a diferenciar as coisas. Inclusive, pentecostais, quando nos criticam, acham que nós não cremos em milagres. De modo algum, eu creio numa realidade que é um milagre, de um Deus que sustenta todas as coisas o tempo todo. Eu creio na providência contínua de Deus. O fato do universo funcionar é um milagre de Deus, é o sustento de Deus, é a intervenção daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então eu creio que Ele pode fazer a nossa realidade mudar do dia para a noite, eu creio que Ele pode fazer tudo se tornar diferente do dia para a noite. E Jesus Cristo está justamente nos mostrando isso. Não fundamentem o seu coração nas aparências das circunstâncias. E é o que nós geralmente fazemos. É o que o mundo faz e não consegue perceber. Que por mais que as coisas pareçam sempre iguais, Deus está agindo. Porque Ele age onde os olhos não podem alcançar. Nós lemos aqui Jó. Jó, ele olha a sua circunstância. Ele olha o seu momento. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, que me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O profeta Jó, ele estava falando do Redentor que se levantará sobre a terra. O que Jó estava fazendo, falando essas coisas? Ele estava todo lascado. Sem saúde, sem filhos, sem dinheiro, sem bens. Com amigos que eu vou te contar, era melhor não ter. Com uma mulher com péssima conselheira, amaldiçoa teu Deus e morre. O que esse camarada está falando de esperança? Como pode esse sujeito, diante de todo esse sofrimento dele, dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra? Porque ele não está preso às circunstâncias. Ele sabe que essas circunstâncias estão sob a mão de Deus, estão sob o poder de Deus.
queridos, isso é fantástico. Porque se nós entendermos muito bem o livro de Jó, vamos lembrar que Deus não contou para Jó por que estava acontecendo tudo que ocorria com ele. Ao mesmo tempo, diante de todo o mal que Deus deu para que Satanás fizesse sobre ele, Jó entende que em última instância tudo estava sob o poder de Deus. Por isso ele questiona de volta a sua mulher: falas como louca? Temos recebido o bem de Deus, não iremos receber também o mal? Quem somos nós para rejeitar aquilo que vem das mãos do Senhor? E mesmo depois de tanto questionamento, do seu sofrimento aprofundado, ele, no meio de tudo isso, diante do Senhor, ele coloca a sua esperança: eu sei que meu Redentor vive. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jó não viu, Deus não mostrou um videotape, né? Deus não mostrou um vídeo da conversa de Satanás com ele, para dizer: olha, Jó, foi por isso que você passou por essas circunstâncias todas, tá? Eu te usei para minha glória, para mostrar como aqueles que creem em mim são firmes e não há nada que os abalhe, os arrebate de mim. Tá bom, Jó? É por isso, tudo tranquilo? Não. Deus simplesmente se mostra para Jó, Deus simplesmente conta quem ele é, lembra Jó com quem que ele está falando. E mesmo sofrendo, Jó se envergonha e pede perdão a Deus por tê-lo questionado. Porque ele percebe que as suas circunstâncias não justificam nada, não garantem nada, não firmam coisa alguma. E que justamente porque nenhuma circunstância é o fundamento da nossa existência, é que ele pôde aqui declarar essa esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. O mundo se guia pelas aparências das circunstâncias, queridos. O mundo pensa que as coisas vão ser sempre do jeito que são. Mas Jesus Cristo deixa muito claro, meus irmãos. Jesus Cristo mostra que as coisas vão mudar. Eu virei como um relâmpago. Tudo isso vai ser transformado, como já aconteceu com Noé, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não seja como a mulher de Ló, não olhe para trás, porque senão você vai perder de vista a realidade. Quando o reino de Deus se manifesta, olhando para o reino você tem a vida, dando as costas para o reino e olhando para trás você tem a morte. Porque essa é a realidade das circunstâncias em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos produz morte. E é interessante como muitas vezes a realidade de vida e prosperidade de algumas pessoas se fundamenta na desgraça e na morte dos outros. Mas o que importa é que eu veja que está tudo bem. Esse é o coração humano. Esses são os reinos deste mundo. Se fundamentam muitas vezes na desgraça alheia, no suor e no sangue dos outros. Enquanto o reino de Deus é um reino de um Deus que manda o seu Filho derramar o seu próprio sangue e morrer por seu povo. Quem poderia acreditar numa circunstância como essa? Como poderia aquele que se diz rei, como aquele que tem poder para erguer mortos, como aquele que tem poder para dar vista ao cego, pode estar na cruz do Calvário? Eu tenho certeza de que quem seguia pelas circunstâncias, como os discípulos se guiaram naquele momento, fariam como os discípulos, fugiriam, correriam, voltariam para suas antigas vidas, morrendo de medo, porque são guiados pelas circunstâncias. Em última instância, queridos, o que Jesus Cristo está deixando claro para nós aqui, é que nós estamos entesourando errado. Por que a gente não enxerga o reino de Deus? Por que o mundo não vê o reino de Deus? Porque entesoura errado. Entesourar é valorizar. Entesourar é dizer que algo é muito importante para você, é o que você dá valor. Para a dona Florinda é o Kiko. É o tesouro dela. E eu tenho certeza que para você é o seu Kiko também. Fala a verdade, Gisele, seu tesouro é o teteu.
Falei? Como é que eu sei? Meu tesouro é o Joaquim. A gente tem essa ligação com os nossos filhos. Já fazendo deles o nosso tesouro, mas eu devo dizer que até isso nós devemos resistir, porque mesmo os nossos filhos devem vir depois de Deus. Mesmo os nossos filhos devem vir depois de Deus. Mas isso é só um exemplo de como nós temos entesourado e transformado certas coisas como sendo centrais e importantes demais em nossa vida. Entesouramos as circunstâncias e valorizamos tanto as circunstâncias que queremos que elas sempre fiquem assim. Somente quando está tudo bem. Está o nosso emprego, estou pagando as contas, está tudo certo em casa, vamos manter para tudo ficar assim. É o que importa. Para que eu vou à igreja? Eu quero ouvir uma mensagem de que Deus vai sustentar essa realidade, de que Deus tem bênçãos para mim. Por que igrejas de coaching? Essa coisa que vem ensinar a você a crescer na vida, a se desenvolver para se tornar uma pessoa maravilhosa, que você é lindo, é o precioso de Deus, é o ponto fraco de Deus. Por que cresce? Porque entesouramos errado, valorizamos o que não deveríamos valorizar. Valorizamos os bens dessa vida, valorizamos o status, valorizamos as boas sensações e esquecemos que há um reino de Deus que se manifesta muito além disso e de uma realidade eterna que vai muito além do tempo que nós estaremos aqui. Entesouramos o aqui e agora, nos dedicamos ao nosso trabalho, aos nossos estudos, para comprarmos coisas, para construirmos termos os nossos bens, para termos herança para deixar. Essas coisas elas não são feitas entre um serviço ou outro a Deus. Não. O serviço de Deus é que é feito entre uma dedicação ou outra à nossa vida aqui e agora. Basta você ver o tempo que você dedica a conhecer as Escrituras e conhecer a sua profissão. E tem profissão que precisa ler muito. Eu sei. Advogada, tem que ler, tem que conhecer. Não, mas essas mudanças de lei, essas jurisprudências todas que são criadas, tem que ler. Tem que se dedicar. Aliás, qualquer áreazinha hoje que você vai trabalhar, você tem que ler, você tem que aprender. Você tem que aprender sobre marketing virtual, usar rede social. Você tem que ir estudando essas coisas para poder se manter vivo no mercado. Eu sei. Eu sei, mas isso é algo que você vai fazer sobre este mundo, vamos lá, chutando por alto, por 90 anos. Mas se você enxerga a realidade espiritual, se você enxerga que Deus de fato existe, se você ver o reino de Deus se manifestando no seu coração, se dedique àquilo que é eterno, entesoure onde a traça e a ferrugem não corroem. E que tudo isso que você tem se dedicado, a sua profissão, os seus bens, que todas essas coisas que você construiu, sejam coisas que você coloque a serviço do reino de Deus. Quer ver como você entesoura as coisas deste mundo? O quanto você acha que você é um derrotado, porque você não venceu financeiramente? O quanto você acha que você é um derrotado porque você não venceu financeiramente? O quanto você acha que você é uma pessoa feia porque não tem um padrão de beleza desse mundo? É gordo demais ou é magro demais? Quanto você se mede como ser humano porque você tem ou não um diploma? Fala a verdade. Como você olha para as pessoas, não só se medindo, como você mede os outros. Que pessoas que geralmente você fica mais assim, mais cheio de dedos? São as pessoas ricas? São as pessoas com poder? É, né, pastor, a gente não devia ficar cheio de dedos com ninguém. Não estou dizendo isso. Sabe com que diante de quem você deveria ter bastante reverência, ficar cheio de dedos,
ficar sem graça, baixar a cabeça, calar a boca, diante do mais velho. Diante do mais velho. Hoje em dia, aquilo que nós deveríamos dar em relação aos idosos, nós damos para as pessoas que são mais ricas. Aquela pompa e aquela circunstância, ceder o lugar, muitas vezes nós estamos cedendo para aquelas pessoas que nós achamos que elas conquistaram aquilo que nós tanto desejávamos. E por que fazemos isso? Porque o nosso coração está nas coisas. Estamos entesourando errado e não estamos vendo a manifestação do reino de Deus. Jesus disse: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram: onde será isso? O Senhor respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres, ou seja, onde tiver gente. Em todo lugar, não existe um lugar neste mundo que possa se esconder da manifestação da vontade de Deus. Não existe um lugar neste mundo em que o reino de Deus não possa se manifestar. E ele vai se manifestar mostrando a paga daqueles que entesouram errado. Vai ficar. Não tem conversa. O céu não é um lugar bonitinho onde todo mundo entra, não. O céu é um lugar santo, que só aqueles remidos e lavados no sangue de Cristo poderão entrar. E isso vai acontecer. Apesar dos tempos mostrarem, o sol nasce todo dia, está tudo acontecendo no mesmo dia, nunca viu o céu se enrolar como pergaminho. Então, vai ser sempre assim. Não. Se você entesourar as coisas deste mundo, você vai querer de qualquer modo acreditar que essa realidade permanecerá para sempre assim. Porque em última instância o que você quer é preservar a sua vida como ela é. Não faça isso. O chamado do Evangelho é para você perder a sua vida. É para você se crucificar. É para você se negar. Negue a sua vida. Isso significa que você vai perder amizades. Isso significa que você vai perder certos prazeres. Isso significa que você vai deixar de fazer coisas que você gostava antes, porque essas coisas são manifestações de um coração pecador. Mas você vai ter que abandonar. Porque se você quiser salvar essa sua vida, se você quiser continuar mantendo esse tesouro que você juntou nesta terra, você vai perder tudo. Mas se pelo reino de Deus você entregar a sua vida, você entregar tudo para o Senhor, você vai salvar a verdadeira vida. As aparências nos enganam. As aparências nos fazem pensar que tudo que temos está aqui. Mas o Evangelho nos leva a entender que há muito mais. E que na verdade o que está aqui é para ser lançado fora. Porque o dia o Senhor vai transformar essas circunstâncias, esse modo de vida que tanto valorizamos e ao qual nós tanto nos dedicamos. E se você não estiver pronto a abrir mão disso, você vai embora com isso.